Muitas pessoas têm mandado mensagem para mim com dúvidas sobre a questão da nacionalidade portuguesa e o exercício de cargos públicos no Brasil, principalmente em relação a policiais militares, policiais federais e outros funcionários públicos. Então eu vim aqui esclarecer isso de uma vez por todas. Inclusive, temos muitos clientes que são policiais militares com dezenas de amigos que ainda nem deram entrada porque alguém disse que não teria direito à cidadania portuguesa. O artigo 9º aborda os fundamentos para a oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa. E os principais motivos incluem: falta de ligação efetiva com a comunidade nacional, condenação penal, sentença transitada em julgado com pena de prisão igual ou superior a 3 anos, exercícios de funções públicas não técnicas ou serviço militar não obrigatório para um Estado estrangeiro e ameaça à segurança nacional, envolvimento em atividades terroristas. Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a Lei de Nacionalidade Portuguesa, no seu artigo 9º, estabelece que podem existir impedimentos para quem deseja naturalizar-se português e que exerce funções públicas de natureza não técnica, ou seja, cargos de confiança e que tenham acesso a segredos de Estado. Quer ver? Exercício de funções públicas não técnicas. Vamos interpretar? O exercício de funções públicas sem caráter predominantemente técnico ou prestação de serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro. O exercício de funções públicas sem caráter predominantemente técnico refere-se a cargos em que as atividades desempenhadas não são meramente operacionais ou técnicas, mas sim funções que podem envolver influência em políticas ou decisões governamentais. Isso pode incluir cargos administrativos de alto nível, diplomáticos ou políticos, que tenham um impacto significativo na condução dos assuntos de um Estado. A preocupação com esses cargos é que eles podem envolver lealdades ou responsabilidades que vão além de um simples cumprimento de deveres técnicos. A legislação portuguesa busca evitar que indivíduos que ocupam tais posições adquiram a nacionalidade portuguesa, por isso poderia gerar conflitos de interesse e comprometer a integridade das funções públicas em Portugal. Da mesma forma, a prestação de serviço militar não obrigatório a um Estado estrangeiro indica um compromisso pessoal com outro país que pode estar em desacordo com os interesses de Portugal. Portanto, essas restrições são medidas preventivas para assegurar que aqueles que adquirem a nacionalidade portuguesa não tenham vínculos que possam interferir na sua lealdade ao Estado português. Então vocês entenderam? A questão aqui é cargos técnicos e não técnicos. Então vamos entrar agora especificamente ao serviço militar não obrigatório. O serviço militar não obrigatório refere-se a indivíduos que optam voluntariamente por servir nas Forças Armadas de um Estado estrangeiro. A sua prestação de serviço militar não obrigatório sugere uma escolha pessoal de aliança com o país. A preocupação aqui é semelhante das funções públicas, assegurar que aqueles que adquirem a nacionalidade portuguesa não tenham compromissos militares que possam entrar em conflito com os interesses de Portugal. E é por isso que você, policial militar, acaba não dando entrada ao seu processo de nacionalidade, porque esta aqui é a questão. Essas restrições visam proteger a soberania e a segurança nacional de Portugal, assegurando que novos cidadãos não tenham vínculos ou obrigações que possam comprometer a sua lealdade com o Estado português. É uma medida preventiva para garantir que a aquisição da nacionalidade seja concedida a indivíduos que não apenas desejam integrar-se à comunidade nacional, mas que também não possuem compromisso significativo com outros países que possam interferir em sua integração. Bom, aqueles cargos que têm impedimento, vamos lá então. Generais, diplomatas, ministros, cargos que estão diretamente ligados à defesa do Estado e à segurança nacional. Contudo, essa restrição se aplica a naturalizações e não aos casos de atribuição de nacionalidade por descendência direta. Isso quer dizer, pessoal, que o artigo 9º diz respeito à aquisição da nacionalidade,
Ou seja, processos de naturalização. Se você é filho, se você é neto, é atribuição e não aquisição. Então não cabe objeção para quem é descendente de português. É somente para os casos de naturalizados, ou seja, cônjuges, por exemplo, e é um caso de naturalização, certo? Residentes também, mas residentes ganham pela residência. Então vai ter uma oposição caso tenha exercido cargos como esse, por exemplo. Então, já de antemão, você já fique atento a essa diferença entre um e outro. Um é aquisição. A objeção ou a oposição está ligada à naturalização e não à atribuição de direito de sangue. Portanto, para filhos e netos de portugueses que têm direito à nacionalidade por atribuição, ou seja, direito de sangue e os sanguíneos, não há esse tipo de impedimento. Policiais militares, por exemplo, não ocupam cargos de confiança ou têm acesso a segredos de Estado. Portanto, não há qualquer problema para esses profissionais a obterem a nacionalidade portuguesa. Além disso, para filhos e netos de portugueses, mesmo que ocupem cargos públicos, o direito à nacionalidade é garantido por descendência e não pode ser negado. É importante ressaltar que netos de portugueses também possuem o direito de requerer a nacionalidade e o artigo 9º não interfere no direito de sangue, apenas no processo de naturalização. Portanto, não há impedimentos para quem exerce cargos públicos que não envolvem funções estratégicas ou de confiança. Então percebe a coisa aqui? Ou você exerce função pública, é técnico, não técnico, é de confiança, é técnico, não é de confiança. Como que se demonstra isso? Bom, se é descendente, já não precisa levar isso em consideração, ok? Descendente não tem oposição. Somente se é funcionário público com cargos técnicos ou não técnicos. Cargos técnicos, tá? Esses cargos são de natureza técnica ou administrativa. E os funcionários que ocupam essas funções geralmente não têm acesso a segredos de Estado ou cargos de confiança. Vamos lá? Vamos elencar aqui alguns. Engenheiro civil, responsável por projetos de obras públicas. Médico, atuando em hospitais públicos ou como servidor do SUS. Analista de sistemas, desenvolvendo e gerenciando sistemas de TI para o governo. Auditor fiscal, atuando na fiscalização de impostos e tributos. Professor universitário, trabalhando em instituições de ensino superior públicas. Enfermeiro, atendendo pacientes em hospitais públicos. Técnico judiciário, função técnica de apoio a magistrados e a estrutura dos tribunais. Perito criminal, realiza investigações técnicas e científicas. Assistente social, atuando em políticas públicas e assistência à população. Técnico em telecomunicações, atuando na manutenção de sistemas de comunicação governamental. Agora, cargos não técnicos, de confiança, cargos de segredo de Estado. Esses cargos envolvem confiança direta do governo ou dos seus representantes e muitas vezes o acesso a informações estratégicas e segredos de Estado. Ministro de Estado, integrante do primeiro escalão do governo com acesso direto ao presidente. General das Forças Armadas, lidera e planeja ações estratégicas de defesa do país. Diplomata de alto escalão, representa o país em negociações internacionais, podendo lidar com questões de segurança nacional. Diretor da Polícia Federal, tem acesso a investigações sensíveis e segredo de Estado. Presidente de empresas estatais, controla instituições estratégicas como a Petrobras ou Correios. Chefe da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, cargo de extrema confiança com acesso a informações secretas de segurança. Magistrado de tribunais superiores, STF, STJ, atua diretamente em julgamentos de interesse nacional. Governo do Banco Central, influencia diretamente a política monetária e econômica do país. Chefe de gabinete de ministros, assessora e coordena ações estratégicas dentro do governo. Secretário de Segurança Pública, tem acesso a informações sensíveis de segurança e inteligência interna. Eu já tive casos que caíram em exigência e outros semelhantes que não caíram em exigência. Sabe por quê? Porque sempre me preocupei em instruir o processo com a cópia da nomeação
publicada no Diário Oficial dos Estados ou, no caso dos cargos federais, no Diário Oficial da União. Ou seja, na nomeação do cargo já vem a atribuição das funções e atividades exercidas por aquela função, por aquele cargo. Então ali já está descrito se é técnico ou se é não técnico, e especificando o cargo em detalhes técnicos administrativos e tudo que aquele cargo faz. Então isto serve para instruir um processo de nacionalidade, para que eu possa criar uma defesa processual para demonstrar que aquele cargo é técnico e apenas está atrelado às funções, nada relacionado com confiança ou segredo de Estado. Estas listas servem para esclarecer quais cargos podem ou não ser considerados de confiança e ter limitações no processo de naturalização. Então agora você já sabe, essa lista é exemplificativa, podem ter vários cargos, tá? Mas se o seu cargo for de natureza técnica administrativa, pode buscar sua naturalização portuguesa sem problemas. E lembre-se sempre que mesmo que o seu cargo seja de confiança e que tenha acesso a segredos de Estado, você, como descendente de português, filho ou neto, não terá problemas, pois não pode haver objeções, pois as objeções só podem ocorrer em casos de aquisição da nacionalidade e nunca nas atribuições de direito de sangue, ok? Se tiver alguma dúvida, fale para nós. Quem sabe não fazemos um vídeo especialmente para você. Caso você tenha algum amigo ou familiar que seja funcionário público, policial militar, policial federal, já sabe, compartilhe com ele esse vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.